Boa noite, pessoal. Dentro de instantes, nós vamos dar início a mais uma live do Conselho Regional de Economia do Ceará. É um programa que o Corecon Ceará, desde o início dessa quarentena, os economistas em quarentena contribuindo para a análise e redução dos efeitos da pandemia e da crise econômica no estado do Ceará e no Brasil. E nós temos esse programa, nós temos várias iniciativas nesse período de quarentena, uma contribuição voluntária dos economistas, onde a gente tem, além da produção de vídeos curtos, do nosso boletim do economista e de análise de artigos na imprensa, também temos consultoria online, por e-mail, gratuita para as microempresas. Então, até o momento, a gente já teve várias lives, vários assuntos. A maioria dos assuntos foram, de uma maneira geral, o impacto macroeconômico, financeiro e da economia urbana. E hoje a gente vai começar com o assunto que é a nossa economia rural, o impacto da crise no meio rural. E para isso nós vamos chamar agora o nosso secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, de Assis Diniz. Vou entrar, colocar o secretário aqui na conexão dentro de alguns minutos, ok? Estamos aguardando a entrada do secretário. Olá, secretário. Boa Olá, noite, boa noite. Eu estava exatamente apresentando o nosso propósito das lives do Corecon. A gente tem lives terça e quinta sobre a contribuição dos economistas na análise das medidas econômicas e do efeito da pandemia na economia do estado do Ceará. A gente já discutiu várias políticas macroeconômicas, a questão das microempresas, como as medidas de retenção da evitar demissões, o auxílio emergencial, mas ainda não chegamos no meio rural. Então, a gente agora está com essa oportunidade. Já agradeço desde já a sua presença, a sua resposta imediata e a sua grande contribuição. Então, o objetivo da nossa live, secretário, é exatamente a gente entender e fazer com que os economistas que estão entrando aí e alguns públicos das nossas redes compreendam também o efeito dessa crise no meio rural. O Ceará tem mais de 350 agricultores familiares, você vai dizer aí o número, e como é que essa crise está afetando também a economia do meio rural, e como é que o Estado, que medidas também o Estado do Ceará, o governo federal, estão fazendo para essa população, que às vezes é muito mais vulnerável do que até a economia invisível urbana. Então, está aí com a palavra, o senhor fica à vontade para falar e eu vou anotando aqui as perguntas que surgirem ao longo da nossa conversa. Silvana. Primeiro, me permita dizer da alegria de estar compartilhando com você, de reencontrá-la. Você é uma querida amiga. Compartilhamos o primeiro governo do Cid Gomes, você com toda a sua inteligência e competência, fazendo com que o planejamento e a gestão do nosso Estado estivesse sempre dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo. Então, é uma enorme alegria reencontrar e poder compartilhar desse momento que exige de todos nós uma profunda reflexão. Nós não podemos ficar em apenas chavões de que o mundo parou e retomaremos com uma nova e uma perspectiva diferenciada enquanto seres humanos. Eu quero, primeiro, agradecer a oportunidade e, segundo, nos colocar à disposição para que a gente faça essa reflexão. A economia do estado do Ceará é, sem sombra de dúvida, uma das economias mais consolidadas de todo o nosso país. Foi o que mais fez investimento, foi o estado que se destacou construindo uma infraestrutura, uma logística, permitindo com que tivéssemos segurança e tranquilidade nos investimentos aqui realizados. O governador Camilo Santana sofre um ataque feroz
daqueles que não têm a menor responsabilidade e sensibilidade. Querem a todo custo destruir toda a reputação do nosso governo e, em particular, a pessoa do governador Camilo Santana. O governador Camilo Santana tem, entre uma das características, a que eu considero mais importante, a humildade e a simplicidade e a responsabilidade do trato da coisa pública. A nossa economia, ela pode se caracterizar como uma economia que vem ao longo de uma série de governos sendo estruturada e organizada para que a gente assumisse um papel de destaque. E foi assim que nós conseguimos o destaque para a educação, trabalhando toda uma base de currículos comum, construímos as melhores, das 100 melhores escolas de ensino médio, nós chegamos a ter 78 escolas. O que nós fizemos no Hub Turismo com o aeroportuário foi extraordinário e nos preparamos para organizar e desenvolver toda a perspectiva macroeconômica do nosso Estado, considerando que não somos uma ilha, dependemos dos grandes investimentos que é de responsabilidade do governo federal. Dito isso, o governador Camilo Santana teve condições para assumir um papel que possibilitou que nós não tivéssemos uma tragédia mais aprofundada do que a que já vivenciamos. A Covid-19, ela impacta diretamente a vida de todos nós. E aqui o governo do Estado fez um investimento com a construção de uma intervenção cirúrgica, se nós formos analisar do ponto de vista de reequipar o hospital Leonardo da Vinci exclusivamente para colocar à disposição dos cearenses, fez um investimento com novos 600 leitos e fez com que nós tivéssemos um investimento de mais de 245 milhões em insumos e equipamentos para garantir e conferir ao povo cearense a tranquilidade para que a gente não pudesse ver cenas como aqui estamos vendo em parte da Europa e da América, onde o número de mortes está além do razoável. Dito isso, eu quero entrar para a nossa vida do campo e da agricultura familiar. Nós somos aproximadamente 400 mil agricultores familiares, mais precisamente 391 mil agricultores, homens e mulheres, que têm uma dinâmica muito própria na sua vida. Nós ainda somos 1,67% do nosso PIB. A estrutura da SDA ela é composta de 6 coordenadorias, que são coordenadorias fins e 2 meios, e nós temos 2 projetos estruturantes, que é o projeto financiado pelo FIDA, que é o projeto Paulo Freire, em 31 comunidades do estado de Ceará, em 3 regiões, e nós temos o projeto São José, que é um projeto que vem ao longo dos anos se colocando na perspectiva de organizar e estruturar a nossa economia. Esses 2 projetos, a nossa coordenadoria teve um papel de, junto com a SEASA, o IDACE e a EMATES, nos estruturarmos para desenvolver grandes ações. E essas grandes ações, elas não estão isoladas, estão dentro de uma visão sistêmica para garantir que a agricultura familiar não tenha o condão e não seja tratado como política de assistência. Não que sejamos contra que tenha o assistencialismo, mas o que nós queremos é que a agricultura familiar ela tenha um olhar e seja tratado como uma atividade econômica, onde possamos ter um planejamento, possamos ter planilha de custo, qual é o meu capital de giro, qual é o meu capital para fazer investimento, qual é a minha taxa de lucratividade, para que a gente possa estruturar e dar longevidade aos nossos empreendimentos. E a perspectiva, quando se olha num momento como esse, nós trabalhamos nos últimos 2 anos para organizar e estruturar as cooperativas, os condomínios, os empreendimentos, as agroindústrias familiares. E esse percurso que nós desenvolvemos foi na perspectiva de garantir e conferir que as pessoas tivessem renda, tivessem sustentabilidade e tivessem longevidade e sucessão familiar. Porque o jovem, com o advento dessas novas mídias sociais, ele não tem muito interesse em manter sua vida vinculada à terra. Por isso é fundamental que a gente crie um processo indutório para que garanta esse jovem que ele tenha interesse em estar lá. Para isso, como o Covid atinge diretamente
aos que estão vinculando sua vida a relações cotidianas, relações interpessoais. A nossa atividade do campo, ela sofre impacto. Ela tem o mesmo impacto que tem, por exemplo, em grandes cidades como a de Fortaleza, mas ela tem um impacto. E esse impacto que nós temos que buscar é trabalhar com inovação e com incentivo, e com boas iniciativas. O exemplo dessas boas iniciativas, elas surgem a partir da necessidade de fazermos a inovação. Fomos obrigados a fazer o home office, e o home office foi uma das ferramentas que estamos desenvolvendo para que a gente não pare nossa vida como um todo. E aí... Mas os agricultores continuam plantando normalmente, com as medidas de proteção, mas a comercialização também sofreu esse impacto. Como é que está a questão da comercialização, secretário? É isso que eu queria fazer o link agora, Silvana. Nós continuamos fazendo a capinagem, fazendo limpa, fazendo a colheita. Já temos feijão sendo colhido, já temos sorgo, já temos milho. É uma produção... Este é um dos melhores invernos dos últimos 10 anos, portanto, nós vamos ter uma excelente... Isso é muito bom. Inverno muito bom, extraordinário. Agora, nós tivemos uma quebra, porque não temos como acessar as grandes cidades, os mercados regulares, as feiras não podem acontecer, e aí vem a perspectiva de termos, primeiro, garantir assistência técnica e extensão rural. A isso, a nossa empresa de extensão rural, a Emates, criou uma ferramenta para trabalhar online, garantindo que as pessoas tenham assistência técnica com um técnico especializado em todas as áreas. Ele vai lá, clicar na página da Emates, vai preencher um formulário e online vai ter alguém para respondê-lo. Isso vai fazer com que, no horário de expediente, tenhamos técnicos para que respondam. Se cair pergunta pós-horário comercial, nós vamos para dentro da caixa de e-mail. No dia seguinte, as respostas e as orientações estão chegando. E para aqueles que estão sem condições de fazer a comercialização, bem, as boas iniciativas. Nós estamos com uma experiência muito exitosa na cidade do Crato, onde os agricultores estão entregando seus produtos drive-thru, ali no parque de exposição, ou seja, ele faz o pedido, ele, quando chega em frente ao parque, já está separado o seu produto, ele faz o pagamento, recebe e vai embora. Outra boa experiência de comercialização são as cooperativas que estão vendendo em delivery. Aqui em Fortaleza, a Cooperfama é uma extraordinária experiência. Hoje, pela manhã, houve uma entrevista com o presidente da Cooperfama, o Air, e ele dizia que já saiu de um patamar de 3, 4 cestas para de 25 a 30 cestas diárias de entrega de produtos da agricultura familiar, produtos de qualidade, produtos que, na sua grande maioria, não estão com agrotóxico, que tem uma qualidade no seu processo produtivo. E para aquele conjunto de agricultores que nós estamos trabalhando, a dificuldade é colocar esta perspectiva de comercializar como um instrumento de desenvolvimento das suas competências. Eu hoje estou trabalhando uma ferramenta que vai me dar, a médio e longo prazo, a consolidação dela. Nós não tínhamos no horizonte, antes dessa crise, qualquer perspectiva de estarmos, por exemplo, com a ferramenta da internet como força de trabalho. Eu não tinha perspectiva. É uma oportunidade até grande, né, secretário? Eu mesmo fiz uma encomenda a uma cooperativa do MST, eles vieram entregar na minha casa. E com higienização, foi muito, muito boa a experiência e a qualidade dos produtos também. E a questão do leite também, secretário. Eu sei que vocês têm um programa do PAA, leite, como é que está isso? Bom, antes de falar do leite, tem uma Silvana, que eu estou presidindo o Fórum de Gestores e de Gestoras do Nordeste brasileiro. São 9 estados do Nordeste que nós nos organizamos e estamos trabalhando em consonância com o consórcio dos governadores do Nordeste. Avançamos muito rapidamente para que consigamos ter uma Câmara Técnica da Agricultura Familiar dentro do consórcio. E esta perspectiva, ela instrumentaliza para que todos os estados tenham as suas ações dentro de uma secretaria específica.
que as ações de políticas públicas estejam aprovadas dentro de um regulamento e de uma perspectiva de ter um marco regulatório para essas políticas. Nós estamos trabalhando no consórcio e no fórum junto ao MAPA, a ministra Tereza Cristina, onde apresentamos, é isso que eu queria trazer, porque ontem foi aprovado um auxílio emergencial que inclui os agricultores de R$600, e esses agricultores terão direito. A grande pergunta, e eu quero fazer um parêntese, é que nos perguntavam, bom, o seguro-safra não impede que esses agricultores possam não estar recebendo esse auxílio? Eu diria, pela nossa interpretação, não. Primeiro, porque o seguro é uma adesão. Eu estou pagando por ele. O governo federal tem a contrapartida dessa perspectiva da adesão que foi feita. Então, nós incluímos neste horizonte para que os agricultores familiares, num período muito curto, estejam sendo beneficiados com o que nós chamamos hoje algo para garantir e dar longevidade nesse momento tão delicado da nossa economia. Sobre o programa do leite, o que nós estamos trabalhando, Silvana, é uma cadeia produtiva. A secretaria, e eu queria que você me permitisse, para que a gente entendesse, nós hoje éramos o quarto produtor de leite. Hoje somos o segundo produtor de leite do Nordeste. Isso aconteceu por quê? Primeiro porque o governador Camilo Santana deu um fortalecimento na ampliação das políticas do desenvolvimento agrário. Nós temos 1.867 produtores de leite. São 116 municípios cadastrados. E nós estamos no horizonte para atender até 600 mil famílias. Com a crise, nós estamos nos organizando para que esse leite possa chegar a todas as famílias que seja atendida por entidade beneficente ou seja atendida pelo seu CPF, possa receber este benefício, que é uma política fundamental, porque é uma qualidade muito grande, a qualidade do leite, você tem um alto índice proteico que ajuda na alimentação, e nós vamos estar atendendo exatamente a 29 mil, entregando 29 mil litros de leite. E esses 29 mil litros de leite garante para que as famílias tenham o seu recebimento e para que eles possam e elas possam ampliar suas condições de saúde e de alimentação num momento tão delicado. A primeira-dama, a doutora Onélia Leite Santana, ela, no Mais Infância, tem um olhar muito especial. E dentro do Mais Infância, nós temos uma política chamada Mais Nutrição, que busca trabalhar a qualidade nutricional da alimentação das nossas crianças. Esta é uma ação, Silvana, que foi desenvolvida pela Secretaria de Proteção Social, pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário, com o Instituto Agropolis, dentro da SEASA. SEASA tem um papel fundamental para isso, em parceria com os permissionários e o M. Dias Branco. Os permissionários que jogavam boa parte daqueles alimentos no lixo, hoje são alimentos que não têm condições de ir para o comércio, mas eles estão perfeitos para o uso de alimentos. Então, nós construímos uma fábrica com todo o layout de fábrica, com toda a estruturação, para produzir sopa de mix, produzir polpa de fruta e entregamos legumes e frutas e legumes in natura dentro dessa fábrica. Só para a gente compreender, no dia 25 de julho de 2019, nós inauguramos. Hoje é dia 23 de abril de 2020. Em menos de um ano, nós já chegamos a atender, distribuindo a 72 entidades, 14.876 pessoas, 308 toneladas de alimentos. Ou seja, é a qualidade de vida e a alimentação e a nutrição chegando para essas pessoas. Secretário, tem uma pergunta aqui sobre a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar e o PAA, né? Que são políticas que foram implementadas desde o governo passado, do presidente Lula, da presidente Dilma, e que era muito importante para a conexão entre o agricultor familiar e as compras governamentais. Esse programa está paralisado, foi desativado, não era o momento da gente incrementar ele, mesmo no âmbito do governo do Estado,
para garantir essa aquisição de alimentos, essa comercialização? Eu diria que não, é fundamental, porque o PENAI ele deu uma amplitude, uma qualidade de vida não só na distribuição do alimento, compra com distribuição simultânea, mas o O senhor agricultor. podia explicar melhor como é que funciona e vocês, eu sei que vocês continuam fazendo dentro das suas possibilidades do Estado, não é? Bom, para que primeiro nós tínhamos nessa política um volume significativo de recursos. O recurso que estava destinado para o país era mais de 260 milhões. E nós, da noite para o dia, tivemos uma quebra substancial. E, para compreender melhor isso, nem no orçamento apresentou-se recurso suficiente do PENAI. Ou seja, houve uma quebra grande e esta quebra acabou com que nós tivéssemos a diminuição significativa de contratos e de recursos para conferir a esses produtores, a esses agricultores, a condição de dizer, produza que nós vamos estar adquirindo e distribuindo esse alimento. E isso, para nós, dá um impacto, porque você está movimentando os agricultores, os pequenos, sobretudo, que estavam ali entregando através de cooperativa, fazendo com que aquela sua produção chegasse às pessoas que mais necessitam, fazendo com que aquelas pessoas pudessem ter uma qualidade nutricional muito grande. Como um conjunto de políticas do antigo MDA, elas estão sendo mitigadas ou praticamente foram extintas por falta de recursos de seu financiamento, nós, enquanto Estado, estamos mantendo de forma ainda muito a buscar o financiamento e garantir que a gente tenha recursos para isso. Como o governador Camilo Santana teve uma preocupação de garantir um conjunto de ações e de políticas que acaba nos beneficiando enquanto agricultores familiares. Eu queria trazer 4 informações. Por exemplo, o governador isentou para 550 mil famílias que hoje estão consumindo água, seja pelo CISAR, seja pela CAGES, de pagar. Aquelas pessoas que consomem até 10 metros cúbicos terão suas contas liquidadas, não vão pagar um único centavo. E para as famílias que têm um consumo de até 100 quilowatts, também terão a isenção, ou seja, mais de 450 mil famílias também vão ter esse benefício. E aos estudantes, e aí é que vai dialogar com essa questão, com o recurso do Tesouro, o governador lançou para atender aí 423 mil estudantes, um cartão de R$ 80, para que esse cartão possa ser vinculado diretamente ao consumo. Ele não pode, tem um regulamento próprio que a SEDUC fez, não pode consumir bebida alcoólica, não pode ter uso para colocar crédito em celular, tem os alimentos que pode. Então, esse recurso ele vai estar colocado para garantir esses estudantes uma condição de ter alimento na sua casa e para a sua família. Nesse público dos 423 mil estudantes, nós vamos ter os alunos das EFAS, que são as Escolas de Famílias Agrícolas, que foi uma iniciativa tomada na Assembleia pelo deputado Moisés Braz, que albergou também aos estudantes das EFAS. Nós vamos chegar de 250 mil famílias recebendo gás butano, que o governador Camilo, numa parceria com a Nacional Gás Butano, está garantindo a essas pessoas esse benefício. E essa perspectiva, Silvana, de garantir que as pessoas possam ter qualidade, ter alimento, é o que nos vai levar a superar e passar essa crise. Daqui a pouco nós vamos olhar para a reabertura da nossa economia. E nós queremos, na reabertura, olhar qual é o padrão e qual é o patamar que a gente vai chegar nesse momento tão complexo, tão delicado da nossa vida e da vida do povo cearense. Secretário, uma questão também que é importante que as pessoas saibam é que essa população, são esses empreendedores e agricultores familiares, o maior produtor de alimentos, são eles que fornecem alimentos, em termos de Brasil e também do Ceará, né? De hortifrutis, granjeiros, grãos. Então, na hora que essa população ela é
ela é afetada, isso também afeta o abastecimento das cidades, né? Então, como é que está a nossa Ceasa? Porque ela recebe produção também de fora do estado e de dentro do estado. Como é que está esse processo de comercialização? Bom, primeiro a gente fala do agronegócio. O agronegócio trabalha com os commodities, então não trabalha com a agricultura e não produz para dentro da mesa do café da manhã, do almoço e da janta. Quem produz para estar na mesa das famílias cearenses e brasileiras são os produtores e os agricultores familiares. 2/3 de tudo que é consumido ele vem diretamente da agricultura familiar. Por isso, o nosso olhar não pode ser um olhar de desdém, não pode ser um olhar de insignificância, muito pelo contrário. Tem que ser um olhar para que a gente veja e perceba a importância e a relevância que tem. Nós ali não consumimos veneno, a grande maioria da agricultura familiar hoje trabalha na perspectiva da agroecologia e da ecologia, onde a gente produz e as pessoas podem comer com segurança e com tranquilidade. E na Ceasa, nós, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, com o nosso secretário Silvio Carlos, nós criamos um grupo para, junto com a Ceasa, com os produtores, com os agropecuaristas, acompanhar e monitorar o abastecimento da Ceasa. Esse grupo tem toda semana produzido um relatório e o importante é que a gente compreenda que até hoje não teve nenhuma flutuação de preço significativa que justificasse aumento, portanto, está sendo mantido a regularidade da distribuição dos produtos e da condição de distribuição desses produtos nas mais diferentes cidades. A Ceasa está com sua regulação perfeita, os trabalhadores mantêm um ritmo, o Max, que é o nosso presidente, Max Quintino, ele tem recebido orientação para que faça pulverização, faça higienização, distribua álcool gel, as pessoas orientadas para trabalhar com máscara, porque ali, Silvana, nos dias de pique, na terça e na quinta-feira, é uma coisa extraordinária, movimenta em torno de 25 a 30 mil pessoas por dia, ou seja, 40% das nossas cidades do estado do Ceará tem menos do que 20 mil habitantes, ali tem 25 mil passando por dentro da Ceasa, são mais de 14 mil trabalhadores com carteira assinada, ou seja, é uma grande cidade, é uma estrutura que exige um olhar muito extraordinário. Por isso, o que nós estamos fazendo e desenvolvendo com o acompanhamento do abastecimento é para que a gente possa, na região de Fortaleza, na região metropolitana, a gente faça com que este processo esteja sob controle, acompanhado, supervisionado. E esse boletim econômico ele está disponível nas nossas redes e quem tiver interesse, toda segunda-feira a gente disponibiliza esse boletim econômico com os preços, com a quantidade, com a regularidade, para que as pessoas possam entender o que é que significa esse trabalho estratégico que foi criado exatamente para que as pessoas possam estar atentos e não ter risco nenhum no seu abastecimento. Secretário, tem muitas pessoas aqui se congratulando com você, não dá tempo para você ver a tela ao mesmo tempo, pessoas que trabalham, pessoas parabenizando, pessoas que reconhecem a importância da agricultura familiar, do trabalho da secretaria, não é? E tem também algumas perguntas, tem economistas, nós temos a Deise Remota, nós temos aí o Paulo Neiva, que está aí, nós temos o Eduardo Barbosa, são várias pessoas aí que estão manifestando aqui e mandando congratulações, né? Mas eu tenho também ainda mais uma pergunta, secretário. É a questão... Nossos internautas. Isso, a questão da organização dos produtores nesse momento, né? Quer dizer, eu percebi que o grande efeito é um pouco a dificuldade de comercialização, já que eles estão produzindo. Eles não estão impedidos de trabalhar no campo e de desenvolver parte do processo. Só a comercialização, nesse momento da distribuição, é que está sendo afetada e que vocês estão tentando inovar em drive-thru, delivery,
e essa modernidade que o campo não estava acostumado, né? E que vai, com certeza, incorporar nesse processo aí de comercialização, ganhar mais clientes, melhorar a qualidade do produto, a questão do agrotóxico, a importância dessa agricultura agroecológica, a conscientização da população urbana sobre isso. Eu acho que a gente também tem que aproveitar esse momento, né? Não só para fortalecer as organizações dos agricultores, o trabalho nos territórios, os territórios que é o ente de organização deles, como também essa relação campo-cidade, cidade de forma mais limpa, né? De uma economia mais verde, mais saudável, já que nós estamos nesse momento de pandemia passando por tudo isso e refletindo sobre o modelo de desenvolvimento mais sustentável, né? Eu sei que vocês têm, o governo do estado tem esses projetos estruturantes com o FIDA, né? Com o Banco Mundial, o Projeto São José, mas como é que o senhor vê, então, estamos caminhando para a nossa finalização, como é que o senhor vê o futuro, né? Pós-pandemia, ou vamos falar primeiro a retomada das atividades e, em seguida, um novo modelo de desenvolvimento para o estado do Ceará? Já vai acabar? Não, eu vou ficar anotando as perguntas, mas enquanto isso você vai falando aí essa minha provocação. Alvissareiro que a gente vai perdendo noção de tempo. Mas, Silvana, primeiro nós preparamos o processo de desenvolvimento da nossa agricultura e da nossa economia na perspectiva de agregar valor. Hoje, quando nós olhamos o que foi o papel do São José 3, que é o projeto financiado pelo Banco Mundial, nós vamos encontrar um financiamento para organizar e estruturar as agroindústrias. Nós fizemos, por exemplo, a agroindústria do leite, nós fizemos são quase 50 casas de mel, nós fizemos casa de farinha, nós fizemos para peixe, nós fizemos estruturação desta perspectiva da produção. O São José 3 trabalhou muito isso. E nós, olhando para médio e longo prazo, estruturamos o São José 4 voltado para ter foco no mercado e na comercialização. Organizamos e estruturamos 3 rotas. Se nós trabalhamos de forma sistêmica, organizando as cadeias produtivas, a cadeia do mel, a cadeia do leite, a cadeia do cordeiro, a fruticultura, a cadeia do peixe, nós agora temos que dar a dimensão para que estes ciclos de organização se transformem em negócio, e em negócio de novo tipo. A crise nos remete a pensar e a estruturar o que hoje é uma tendência, já era uma tendência no mundo, agora virou uma realidade, que são os negócios virtuais, que são as plataformas, que são os portais. A SDA estruturou, a qualquer momento, eu diria nos próximos 3, 4 dias, nós vamos estar lançando o Portal da Agricultura Familiar, o SECAF, e esse portal, qual é a função dele? É fazer com que os nossos agricultores se cadastrem, ofertem seus produtos, e esses produtos estejam disponíveis não só para as compras governamentais, mas qualquer cidadão vá lá de forma simples, clique na página da SDA, verifique a cidade, verifique qual é o produtor, verifique qual é a cooperativa, pelo seu indicativo que ele produz, qual é a regularidade, qual é a disponibilidade, qual é o preço, e ele possa adquirir diretamente desse agricultor, desse produtor. Da mesma forma que nós vamos fazer a rastreabilidade, que é uma lei que já deveria estar funcionando, que infelizmente não conseguimos, porque parou praticamente tudo. Então, nós vamos garantir que esse produto tenha a identidade de quem produziu, e nós vamos trabalhar o selo arte, que é uma outra perspectiva, onde nós vamos dar uma dimensão econômica para a nossa atividade cultural. Hoje, nós podemos falar do queijo de coalho. Quando se fala de queijo de coalho, na memória de todos nós em Jaguaribe. Quando se fala em carneiro ou bode, a região dos Inhamuns, Tauá, está na memória. Da mesma forma, quando a gente pensa no Cariri, tem todas as suas tipologias, todas as suas especificidades. Então, este cenário vai exigir que a gente olhe na retomada a
organização e a comercialização do novo tipo. E é para isso que o projeto São José 4 está estruturado e organizado. O professor Lafayette, que coordena a UGP, que é a Unidade de Gerenciamento do Projeto, já está com os editais prontos. Cabe ao governador definir qual é o momento oportuno de lançar esses editais, para que a gente dê uma dimensão econômica a tudo isso que a gente tem feito hoje. Eu vou dar um exemplo, Silvana, para você e todos os internautas que nos acompanham. Nós temos 5 abatedores prontos na região dos Inhamuns. Por que lá? Porque lá é o maior produtor de caprinos e ovinos. Eram abatidos praticamente 1.000 carcaças de caprinos e ovinos por semana que saía de lá. Aí, quando a gente vai verificar o preço desta carcaça, é vendido o quilo a R$ 4,25, a R$ 4,50. Se eu pego essa carcaça e tem um manejo correto, tem um manejo adequado, ele está com a alimentação propícia, eu vou agregar valor nos meus abatedores, vendendo com cortes nobres, com cortes finos e específicos, seja carré, seja filé, seja picanha, que aí vai variar preço de R$ 45 até R$ 70. Ou seja, eu agreguei valor e aquele produtor que tinha no atravessador a sua referência, porque esse atravessador se torna muito importante na vida do produtor que está lá com 4, 5 cabecinhas que quer vender. Nós vamos acabar com isso, dando garantia para que aquele produto, com a qualidade, com o selo que nós vamos ter da certificação dos nossos abatedores e agregando valor. Da mesma forma do mel. Silvana, nós estamos entregamos 50 casas de mel. O mel no Ceará e no Brasil é remédio. Na Europa, na África, na Ásia, ele é parte do cardápio alimentar pelo seu alto valor agregado, nutricional. Então, no momento que a gente incluiu o mel na merenda escolar, que essas crianças começarem a comer com mel, daqui a 5, 6, 7 anos, nós vamos ter uma escala extraordinária para consumo do mel em todas as casas, em todas as residências do Ceará e do Brasil. Secretário, eu queria fazer uma reflexão aqui sobre a questão da economia agrícola, economia solidária, né? Eu também sou economista agrícola e trabalhei no Banco do Nordeste muito tempo, fui coordenadora da área rural, e a gente conhece bem essa realidade e a gente está discutindo entre os economistas, que muitos deles não conhecem esse mundo, né, do meio rural. E a gente está discutindo, no momento de pandemia, a construção de uma nova economia, uma economia que a economia anterior mostrou que ela era muito concentrada, muito voltada para o sistema financeiro, né? Uma economia que está em desordem e que tem uma oportunidade de reconstruir em novos patamares, obviamente, com a ajuda do Estado nesse momento de crise, mas que é possível sim ter uma nova economia não necessariamente no modelo de uma agricultura patronal ou empresarial. E eu acho que essas experiências exitosas do meio rural, dessas cadeias produtivas, organizadas por agricultores familiares, ela tem um processo muito mais de produção e distribuição justa e solidária, e ainda convive bem com o meio ambiente e com a questão social. Então, eu sou uma grande defensora da economia solidária, eu acho que a economia solidária no meio rural, ela já existe, ela já está acontecendo, e ela precisa apenas ocupar mais espaços e ampliar e se estruturar mais com esse apoio aí que o Estado vem dando, né? A gente conhece também outras experiências da Bahia, que também tem crescido muito com esse enfoque do território, da economia solidária, e essa experiência tem que ser aproveitada agora para o meio urbano, onde está desestruturado toda a produção dos pequenos negócios, dos profissionais autônomos, aí um desemprego grande, né, com a população vulnerável. Então, eu acho que, nesse momento, o meio rural tem é que nos ensinar, né, a essa nova economia, como organizar essa nova economia. Silvana, o que você pontuou é fundamental que a gente possa olhar no horizonte futuro. O modelo de desenvolvimento das forças produtivas, com grandes maquinários, com grandes defensivos agrícolas, com um processo de exclusão da mão de obra, ela leva à produção de riqueza concentrada. Se nós queremos fortalecer
ampliar e desenvolver as forças que existem, que são latentes, é olhar a agricultura familiar, é potencializar esta rede. Esta rede envolve não só a produção, mas, sobretudo, a comercialização. É o comércio justo, é a economia verde, é nós olharmos a qualidade da vida das pessoas. A crise do coronavírus e o Covid-19 mostrou que o capitalismo não se preparou e não é modelo de vida para ninguém. O tratamento dado, seja nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, seja em qualquer parte de onde assistiu, foi assistido por todos nós, a gente viu como se estruturou as respostas do capitalismo. As pessoas são tratadas como coisa, coisificação perfeita das relações, e nós não queremos isso num padrão no desenvolvimento estruturado de relações pessoais e familiares. Quando você trata a agroecologia, quando você trata corretamente o meio ambiente, num país e numa região como a nossa, tendo água, nós temos um bom solo, nós temos sol, nós tendo água, nós temos o fundamental, que é uma força de trabalho extraordinária e criativa, que se reinventa, se recicla. E na memória de todos nós, principalmente quem tem relações com o campo, adora ter o seu feijão, ter o seu milho e ter aquelas áreas ambientais que nos dá alegria, que nos dá condições de viver dignamente. Secretário, eu tenho uma última pergunta. Eu não sei nem se o senhor está ciente, porque eu acabei de ver agora que o Senado aprovou, né, o substitutivo daquela emenda constitucional do auxílio emergencial, incluiu os agricultores familiares, pescadores, populações, isso é uma notícia muito boa, porque essas pessoas que moram no campo e trabalham podem até ter parte do seu sustento de algo comum, mas não tem renda para complementar suas necessidades. Então, esse auxílio emergencial vai de 3 meses, por enquanto, vai vir em boa hora e pode estar também alavancando esse comércio local, como são as aposentadorias no meio rural, não é? Como é o próprio Bolsa Família. Então, a gente acha que pode ser que com a entrada, a importante papel da secretaria em ajudar eles a acessar isso, porque muitos deles, aconteceu aqui nas grandes cidades, as pessoas, os profissionais, não sabiam nem como entrar, como acessar esse benefício, né? Então, é importante, eu acho, essa ação educativa de ajudá-los a acessar, como também a questão da inclusão digital, já que nós estamos entrando nessa era de forma até apressadamente por conta da crise. Aprovação e encaminhamento para a sanção presidencial vai ser fundamental. Nós podemos imaginar aí aos nossos 391 mil agricultores familiares, eles recebendo aí nos próximos 3 meses esse auxílio de R$ 600. Isso dinamiza a economia. Isso ele tenha o que nós chamamos de ciclo produtivo. Ele vai consumir na bodega do vizinho, ele vai consumir no supermercado e ali perto da casa dele. Esta dinâmica de fortalecer o seu comércio local é fundamental, porque quando ele compra numa grande rede de supermercado, ele está jogando o dinheiro para fora do estado, para fora do país, muitas vezes. Quando ele compra no seu bodegueiro, no seu vizinho, aquele dinheiro está ficando na sua cidade, ali tem arrecadação que vai gerar impostos para esse dinheiro voltar em qualidade nos serviços que o município tem. Então, é fundamental isso, e essa aprovação com o Senado encaminhando para a sanção presidencial, eu diria, será para todos nós algo muito importante, porque como o estado do Ceará, Silvana, teve uma queda de 35% só de ICMS, isso representa a menos no Caixa do Tesouro, a menos para o governador Camilo Santana fazer a gestão que com tanta maestria tem feito, 350 milhões de reais. Ou seja, é uma queda expressiva, é uma queda significativa, e nós, no momento que temos essas quedas, temos que reinventar, temos que entender e compreender quais as ações que devam estar ao nosso alcance para fortalecer e ampliar nossas relações. E eu digo,
Os ataques que estão sendo patrocinados ao governador Camilo Santana não são pelos seus erros, são pelos seus acertos. Poucos estados têm feito o que o governador Camilo Santana fez e está fazendo para garantir àqueles que mais precisam, àqueles que mais necessitam, as condições mínimas necessárias para não morrer de fome. Se pegarmos o auxílio gás, se pegarmos a isenção de água, se pegarmos a isenção para o auxílio para os estudantes, se nós pegarmos todo esse conjunto de ações que está sendo feito com mais infância, mais nutrição, atenderá aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que têm mais necessidade, que precisam trabalhar hoje para comer amanhã. Então, o Camilo é atacado por fake news, por denúncias levianas. É o Estado que tem a mais transparente ação, dito por todos os órgãos de prestação de conta, é o Estado do Ceará. Aí, lá em São Paulo, para atacar a honra e a hombridade do nosso governador, acaba colocando elementos de suspeição, e isso nós temos que deixar muito claro. O Ceará tem a ação feita com muita transparência. Secretário, agora nós vamos fazer as considerações finais, passar a palavra. Primeiro, eu queria agradecer desde já a sua, parabenizar pelo trabalho, né, da secretaria, todo esse trabalho de estruturação, a gente vem acompanhando, eu pessoalmente acompanho, vários outros economistas, a estruturação que o Estado tem feito no meio rural, as políticas de apoio à agricultura familiar e à agricultura de modo geral, e também a questão da gestão pública, né? A estrutura de gestão pública que o governo do Ceará vem construindo, né, em várias áreas. Nesse momento de pandemia, isso a gente, como cearense, tem até orgulho e se sente mais segura, né, de estar num estado em que as coisas estão acontecendo, diferente a nível nacional, que a gente é uma loucura, todo dia o governo federal desfaz, né? E também a gente é consciente de que o governo federal, esse governo que está aí, ele desestruturou várias das políticas voltadas para a agricultura familiar, não só em caixinhas, em estruturas ministeriais, mas em políticas mesmo. Então, isso a gente não pode se calar, é importante que se diga, e por conta dessa desestruturação no nível federal, é que o governo do Estado também tem que ter essa proatividade, né, até para cobrir essa falta de política a nível federal. Por que a nível nacional não se fala, está na pandemia da crise, em crise na economia rural? Onde é que está o ministro da Agricultura? Onde é que estão as políticas para o meio rural, secretário? Então, é muito preocupante isso, né? Só se fala das políticas macroeconômicas, ontem lançaram o tal do plano de Marshall, não sei o quê, e a população, né, total. E no caso dos empreendedores urbanos de baixa renda, o que tem para eles é uma ajuda emergencial para 3 meses e pronto, né? Como estruturar essa nova economia também. Então, eu queria agradecer ao senhor pelas informações, pela qualidade aí da nossa conversa, né? E agradecer a todos os economistas, a todas as pessoas que entraram e prestigiaram aqui a nossa conversa. E nós estamos a todas terças e quintas-feiras, né? Com a pauta sempre é construída no domingo para segunda-feira, porque tem que ser o assunto do dia, mas com certeza a gente está aí engatando o Banco do Nordeste, aí com o Crédito Amigo, Agroamigo, estamos também alguém da prefeitura para ver o impacto nas finanças do Estado e do município, a questão das finanças públicas, que vão ser as nossas próximas lives. Aí eu queria passar a palavra para o senhor se despedir e fazer as considerações finais. Silvana, primeiro, se lança um plano econômico sem o ministro da Economia presente. É algo inédito. Eu, ao longo de toda a minha vida, de todos os meus estudos, eu tenho especialização em economia do trabalho e nunca nos clássicos vi em qualquer plano ser lançado sem a presença do seu ministro, da sua pasta. Então, por si só, isso já justifica a carência do que é o substrato desse plano. Bom, primeiro dizer que nós da Secretaria temos uma equipe extraordinária. Os técnicos dedicados, comprometidos, engajados. Os técnicos da SDA merecem o nosso respeito. É uma equipe extremamente
qualificada e que a gente sente orgulho, porque quando coloca-se qualquer coisa, nós temos resposta imediata. Eles trabalham e são movidos por desafios. Então, isso nos engrandece a cada momento. Temos trabalhado, Silvana, para que os nossos conselhos, nós temos o conselho da CEAS, o conselho da Maefes, o conselho do Instituto Agropoli, sejam também instrumentos de elaboração e de formulação no sentido de estar identificando e construindo as intervenções da nossa secretaria. E eu quero dizer da alegria estar com você e com todos os internautas que mandaram um abraço. Depois eu vou ver, porque eu só vejo passando aqui, não dá para ler. Esse foi o momento de apresentarmos e identificar os próximos desafios. E eu quero, para você, dizer que nós temos 3 grandes desafios. O primeiro é entender que tem uma construção a ser feita na nossa economia com os nossos produtos e a cultura deles, que é o celular. O segundo é a comercialização de novo tipo, utilizando as novas ferramentas que estão disponíveis. Terceiro é garantir assistência técnica por meio de forma online e fazer com que esta dimensão da produção e da comercialização esteja na mente, mas principalmente no cardápio de todos os cearenses brasileiros. Somos 2/3, produzimos 2/3 de tudo que está na mesa de todos os cearenses brasileiros. Portanto, cuidar da agricultura familiar é responsabilidade de todos nós, sobretudo do governador, que tem tido um olhar extraordinário de fortalecer e ampliar nossas políticas, os nossos programas, as nossas ações, e a SDA não vai parar. Nós vamos continuar com a retomada, a reabertura da economia, colocando nossa máquina a todo vapor, produzindo o que existe de melhor dos cearenses para os cearenses. Um beijo do coração a todos que nos acompanharam, e em especial a você, Silvana. Bom reencontrá-la e saber de estarmos sempre elaborando para as políticas e para o planejamento do Estado do Ceará. Não existe execução sem o planejamento. Agora, o planejamento sem supervisão e sem monitoramento também não caminha em passos concatenados. Um grande abraço e um beijo no coração. Obrigada, de Assis. Estamos agradecendo a todos os internautas, técnicos da secretaria, das vinculadas, economistas, e vamos encerrar agora. Muito obrigada, boa noite.